Olá, meu irmão, minha irmã, que bom te encontrar aqui mais uma vez, na reta final, na realidade, na última aula sobre a EBD do Espírito Santo, nessa classe que tanto nos abençoou, que tanto falou aos nossos corações, que tanto nos ensinou sobre a pessoa do Espírito Santo. Fico muito contente que você conseguiu acompanhar até o final. Nós já vimos até agora 9 aulas, já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a divindade, o que o Antigo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo, por que o Espírito Santo é extremamente necessário para a vida cristã. Falamos também sobre o avivamento, que são manifestações extraordinárias do Espírito Santo, desembocando em pregação do Evangelho, em missões. Falamos sobre a obra peculiar do Espírito Santo em 2 aulas. Falamos também sobre as controvérsias acerca da doutrina do Espírito Santo, alguns mal entendidos. Na última aula nós vimos o Espírito Santo na missão, como o Espírito Santo está auxiliando a igreja para que essa cumpra a sua missão. E hoje nós veremos as dádivas do Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo. Essas duas temáticas, esses 2 temas, eles estão unidos e você verá nessa aula o motivo, tá bom? Então vamos começar falando sobre as dádivas do Espírito Santo. E para falarmos sobre isso, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Abra comigo, alguns textos nós vamos mostrar, mas são importantes nós termos a Bíblia aberta, tá bom? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o famoso texto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Então, esse é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. Por que nós podemos falar de dádivas, Porque algumas pessoas gostam da ilustração, por exemplo, de uma pocã, de uma mexerica, em que cada aspecto aqui do fruto, porque é um fruto só, mas cada aspecto aqui do fruto pode ser chamado de uma goma desse fruto, uma parte desse fruto. E essas partes, então, essas gomas, são as dádivas do Espírito Santo para a vida cristã. Vamos falar então um pouquinho sobre o fruto. Primeiro, esse fruto, que tem vários aspectos ou vários gomos ou gomas, o Espírito é quem produz, tá? É uma dádiva do Espírito. Esse fruto tem a origem no Espírito Santo. E aqui nós já podemos ver e afirmar que uma pessoa que não é crente, ela não tem o fruto do Espírito. Nós vamos falar um pouquinho depois dos pormenores de cada um desses frutos, desse fruto, dos aspectos desse fruto, mas somente pessoas que têm o Espírito Santo, ou seja, todos os crentes, é que podem então desenvolvê-lo e vê-lo crescendo na sua vida. E também, esse fruto do Espírito, todos esses aspectos, é um retrato, formam um retrato de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem manifestou de maneira plena o fruto do Espírito na sua vida. E a imagem do fruto, ela nos mostra algumas questões que são importantes enfatizarmos. Por exemplo, por que Paulo falou fruto? Algumas pessoas erroneamente falam os frutos do Espírito, mas não é isso que está escrito. Está escrito o fruto, é um fruto. E tem diferentes aspectos, sim, mas é apenas um fruto do Espírito. E essa imagem que Paulo utiliza do fruto, ela nos dá, verdades preciosas sobre esse ponto, essa dádiva, ou essas dádivas do Espírito para a nossa vida. Primeiro, quando Paulo utiliza o termo fruto, ele está nos mostrando que o crescimento desses aspectos, desse fruto, dos gomos desse fruto nas nossas vidas, é gradual. É gradual, conforme,
normalmente falando, né, a vida cristã, quanto mais tempo temos de caminhada com Cristo, mais maduro nós deveríamos ser. Mais maduros, mais transformados à imagem de Cristo nós deveríamos ser, porque essa é a imagem do fruto. Né? Começa pequenininho, vai crescendo até ser fruto maduro. Então essa imagem de Paulo nos mostra que o crescimento ele é gradual. Também nos mostra que o crescimento é inevitável. Aonde o Espírito Santo está, esse fruto vai se manifestar em diferentes graus, com certeza, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas se tem o Espírito Santo, vai dar esse fruto. Porque a fé verdadeira, não uma fé genérica, né, uma fé de crer, não. A fé verdadeira, a fé que salva, ela produz frutos. Nós somos salvos pela fé, mas essa fé não vem sozinha, é uma fé que gera fruto. Tá? Então, esse crescimento, né, uma pessoa verdadeiramente convertida, ela manifesta o fruto na sua vida. Ela vai manifestar o fruto na sua vida. O crescimento é inevitável. Se tem vida, se a árvore tem vida, então ela vai dar fruto. Então, uma pessoa, a imagem que Paulo usa do fruto passa essa ideia. Ele é inevitável. Terceiro, ele é interno. E o que nós queremos dizer com isso? Não são apenas aspectos como assim, apenas comportamentais, tá bom? Não diz respeito apenas, por exemplo, ao temperamento, mas é algo interno. Né? A vida de uma árvore, né, provém das suas raízes. Né? Assim, se a raiz está morta, a árvore está morta. Se você pegar uma maçã e amarrar num pé de maçã que já está morto, não vai adiantar de nada. Então o fruto ele tem que ter as suas raízes internas. É por isso então que nós não podemos confundir os aspectos do fruto do Espírito com características de temperamento. Então não faz sentido, por exemplo, nós dizermos aquela pessoa tem mais paciência porque ela tem um temperamento assim melancólico. Não faz sentido. Ou aquela pessoa, assim, olha, ela tem mais amor porque ela foi criada num lar onde as pessoas doavam mais. Posso utilizar a palavra amor, mas não no sentido que Paulo utiliza aqui. Porque precisa ter vida. Somente pessoas transformadas por Jesus Cristo, onde habita o Espírito Santo, que foram verdadeiramente convertidas, é que podem demonstrar esse fruto, porque ele tem que ter raízes internas, vem do coração. Tá bom? Então, não ache que fruto, né, que certas pessoas vão ter tendências, né, de ter certos aspectos desse fruto, enquanto outras vão ter outras tendências. Não tem nada a ver com temperamento, com personalidade aqui. Tá bom? Esse fruto é totalmente assim colocado em nós pelo Espírito Santo. Lembra que nós falamos isso? É Ele quem produz o fruto. Não o nosso temperamento, não a nossa personalidade, não a nossa criação. Tá bom? Em quarto lugar, ele é simétrico. Paulo utiliza a palavra fruto e quando ele utiliza, ele nos mostra que eu não posso dar a desculpa assim, eu abro essa lista e digo assim, pastor, eu sou bondoso. Eu sou, assim, amoroso, mas paciente eu não sou, não. Eu tô feliz porque o fruto do Espírito está crescendo na minha vida. Mas, eu tô crescendo em bondade, mas em mansidão, não tô crescendo, não. Isso não é verdadeiro. É claro que existem certos aspectos e particularidades que uma hora demonstramos mais um, outra hora demonstramos mais outro, mas o crescimento é simétrico. Eu cresço em todos. Em diferentes proporções às vezes, mas eu cresço em todos. Então eu não posso ficar usando dessa desculpa. Tá? É a imagem de Paulo ao utilizar a palavra fruto no singular e tirar isso do campo da botânica, da agricultura, já nos mostra todas essas verdades aqui. E agora vamos tentar analisar cada aspecto ou cada gomo desse fruto do Espírito. O primeiro é o amor, que é a palavra agape. Às vezes a gente fala ágape, que já tornou bem comum, não tem problema, né? Mas no grego o certo seria agape, né? No segundo A aqui acentuado. E a ideia é você servir alguém pelo bem e valor intrínseco daquela pessoa. Né? Nós servimos porque aquela pessoa carrega a imagem de Deus. Eu a sirvo simplesmente por amor.
Tá? E a falsificação, que nós queremos dizer que parece ser amor, mas não é. Todo aspecto do fruto que nós formos analisar aqui, tá bom? Nós vamos tentar falar sobre a falsificação, que é aquilo que parece ser esse aspecto do fruto, mas não é. Então, aquilo que parece ser amor, mas não é um afeto egoísta. Quando você serve a pessoa, mas porque aquilo vai te trazer algum benefício próprio. Porque aquilo vai te trazer alguma coisa que você tem motivação, que eu estou tendo motivação egoísta. Bom, então, o primeiro aspecto do fruto diz isso. E nós lembramos, por exemplo, do bom samaritano, que vê aquele judeu caído. Ele poderia passar a largo, ele poderia caminhar diretamente e deixar ele de lado. Primeiro, porque se ele está lá caído, foi espancado, tem bandidos por perto. Então eu vou acelerar que eu quero me proteger, eu vou encontrar o primeiro hotel e já me esconder, porque tem bandido por perto. Mas ele não faz isso. Ele poderia ter passado a largo, porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles se odiavam. Mas ele não faz isso. Ele não sabe se aquele homem é um bandido, ele não sabe se aquele homem alguma vez já maltratou um samaritano ou não, ele não sabe de nada, mas ele não liga para isso. Ele vai lá e ajuda. Simplesmente por amor. Ele vai lá e ajuda, porque aquela pessoa caída tem um valor intrínseco. Toda pessoa carrega a imagem de Deus. E por isso nós devemos servi-la em amor. Tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto do fruto do Espírito. Segundo, alegria. E aqui é se deleitar em Deus pela pura beleza e valor de quem Ele é. É aquela alegria de você poder conhecer o Deus do universo e ser cuidado por Ele. Tá bom? Não é uma alegria assim triunfalista de estar sempre sorrindo, alegre, de bem com a vida, não. É uma alegria que você tem passando por momentos de tristeza, por momentos de luta, mas você ainda tem aquela alegria de pertencer ao Deus de todas as coisas. E a falsificação é o entusiasmo baseado na experiência das bênçãos e não na experiência de conhecer o abençoador. Então uma pessoa, eu posso estar muito alegre na minha vida cristã, mas porque está dando tudo certo. Não estou passando por problemas financeiros, estou passando por um tempo bom, feliz, tranquilo, estou alegre por isso. Se a minha alegria está baseada tão somente nas dádivas, tão somente na experiência das dádivas, me esquecendo de quem deu, então não é a manifestação desse aspecto do fruto do Espírito. Tá? Mas é sim me alegrar em pertencer a Deus, em estar sendo cuidado por Deus. É me alegrar nas bênçãos, mas lembrando do doador das bênçãos. E ao falar, ao estar pensando, estudando sobre isso, me veio na mente uma oração que Santo Agostinho registra, que ele faz a Deus, no seu livro Confissões. Olha só o que ele diz. Isso demonstra alguém que se alegra em pertencer, em conhecer a Deus. Olha, provei-te, ó Senhor, ó Deus, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Brilhaste, resplandeceste, a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando-o suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Veja, é alguém que está alegre porque conheceu a Deus. Alguém que está alegre porque experimentou do amor de Deus, da pessoa de Deus. Esse é o aspecto do fruto do Espírito da alegria. Depois vem a paz. E a paz aqui é a confiança e o descanso na soberania de Deus. É lembrar, por exemplo, das palavras de Jesus e conseguir crer nelas. De que se Ele cuida do menor dos passarinhos, se Ele cuida das aves dos céus, quanto mais Ele cuida dos seus. Quanto mais Deus cuida dos seus
filhos. Esse é o atributo, né, o aspecto do fruto da paz. Eu descanso sabendo que o Deus que é dono, criador, sustentador, governador de todas as coisas, está trabalhando em meu favor e Ele vai cuidar de mim. Então, quando temos esse sentimento, né, essa crença, nós podemos estar passando por guerras dentro de nós. O mundo pode estar desabando dentro e fora. Né? Não é simplesmente aquilo, eu orei e senti uma paz no coração. Não é isso. Pode ser o sentimento de paz, como nós já falamos, né? Mas não é apenas isso. Né? E muitas vezes pode não vir acompanhado desse sentimento, mas é uma firme convicção de que tudo pode estar dando errado, dentro de mim e fora. Eu posso estar lutando contra os meus sentimentos, mas Deus está cuidando. E a falsificação, né, é a indiferença, a apatia. É a pessoa que parece que está em paz, mas ela está em paz porque ela não liga, porque ela não está nem aí. Né? Não é o fruto do Espírito, é uma falsificação desse fruto. Então nós devemos sondar o nosso coração. Né? Muitas vezes achamos que estamos manifestando o aspecto da paz, o fruto do Espírito, mas na verdade nós só estamos apáticos, indiferentes. O próximo, né, o gomo, ou aspecto da paciência, ou algumas traduções trazem longanimidade, que é a capacidade de enfrentar problemas e ofensas sem buscar vinganças ou ter ressentimentos. É a capacidade de perdoar os inimigos. É a capacidade de ouvir críticas, mas não ficar ressentido, guardando mágoa no coração. Aquela pessoa tocou na minha ferida. Né? Aquela pessoa falou do meu filho. Quem ela pensa que é para falar do meu filho? Aquela pessoa falou de mim, do meu trabalho, etc. Né? A capacidade de aguentar as críticas. Né? A capacidade de suportá-las. Né? Não estou falando de aceitar as críticas. Às vezes a pessoa pode estar equivocada. Né? Mas é não guardar o ressentimento, a mágoa no coração. É aquilo que Jesus fez na cruz. Mesmo sendo ali preso injustamente, maltratado, humilhado, espancado, açoitado, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus pede para aqueles que o estavam assassinando, para que Deus pudesse perdoá-los. Ele suportou aquilo. Jesus suportou sem buscar vingança ou guardar ressentimento. Então, esse é o aspecto da paciência. A falsificação é o cinismo ou a falta de preocupação. É a pessoa que parece que tem paciência, mas na verdade é porque ela é cínica. Ela não se preocupa com aquilo. Esse é o aspecto da paciência. Benignidade, ou algumas traduções também trazem amabilidade. E aqui é uma disposição e prática da bondade. Tá? É você ter termos um sentimento, uma vontade de fazer o bem, mas não parar na vontade, é fazê-lo. Muitas vezes temos a vontade de fazer o bem, mas não fazemos. Se eu tivesse mais dinheiro. Se eu não tivesse indo para casa agora. Que dó daquela pessoa. Não é pena. Não é pena. Envolve sim um sentimento, mas que termina em ação. Isso é ser uma pessoa benigna. Ela tem a disposição, mas ela não para por aí. Ela pratica. Ela pratica a bondade. E a falsificação, então, é a pessoa que pratica boas obras, mas para o seu próprio bem. Né? Boas obras manipuladoras. O próximo é a bondade. Né? E algumas pessoas, né, optam pela tradução aqui que é integridade. Integridade, que é a ideia de você ser sempre a mesma pessoa. Tá? De você não usar máscaras. Você sempre é a mesma pessoa. Aonde você vai, você é a mesma pessoa. Você não é uma pessoa diferente na igreja do que uma pessoa que você é na sua casa, do que uma pessoa que você é na escola. Eu lembro, né, da adolescência, na escola eu era alguém diferente. Chegava em casa, né, era totalmente o oposto. Chegava na igreja, então, piorou, né? Era o mais tranquilo possível. Usava máscaras. Então, bondade é uma pessoa íntegra. É uma pessoa
que não disfarça, ela não precisa disfarçar quem ela é. Você olha e aquilo que você está vendo é quem ela realmente é. É a prática, então, né? É a pessoa que é benigna sem as motivações erradas. Ela é benigna porque ela é daquele jeito. Né? É aquilo quem ela é, uma pessoa íntegra. E a falsificação disso, né, é uma pessoa que pode ser íntegra, uma pessoa que é verdadeira, né, mas ela é rude ou de maneira egoísta. É uma pessoa que pode ser íntegra, pode ser verdadeira, mas ela é de maneira rude, sem pensar no bem das outras pessoas. Próximo aspecto do fruto, fidelidade. Tá? E aqui é a ideia de ser uma pessoa confiável, leal, fiel à própria palavra. Isso aqui nos lembra de Jesus no Sermão do Monte, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, você não precisa ficar jurando, não precisa. Esse é o ponto de Jesus ali. Só de você falar sim, só de você falar que vai fazer alguma coisa, você deveria fazê-la. E a falsificação disso é uma pessoa que é amorosa, mas não é verdadeira. Ela tenta sempre evitar o confronto ou o desafio. Por quê? Uma pessoa que é confiável, que é leal, né, que é fiel à própria palavra, ela é o oposto de uma pessoa oportunista, de uma pessoa que é amiga só nas horas boas, né, de uma pessoa que é amiga até o ponto que ela tem que confrontar aquela pessoa. Mas se nós somos leais, se eu sou leal, se eu amo verdadeiramente uma pessoa, eu preciso ser verdadeiro com ela. Então, se eu vejo a minha esposa fazendo algo que vai dar ruim, que vai fazer mal para ela, se eu verdadeiramente a amo, eu preciso falar com ela. Então, a falsificação é quando uma pessoa que é amorosa, diz que é amorosa, mas não confronta. Qual é o pai que ama mais o seu filho? É o pai que o deixa fazer o que quer? Eu amo meu filho, mas não quero confrontá-lo. Ou é o pai que ama o seu filho e o corrige quando vê fazendo algo errado. Se eu amo alguém e vejo que aquela pessoa está seguindo um caminho terrível, eu preciso avisá-la. Então essa é a ideia de você ser leal, de você ser confiável em todos os momentos. Em todos os momentos. A falsificação é o que muitas pessoas pensam de Deus hoje. Também é um Deus amoroso, mas que não toca nas nossas feridas, que não nos corrige. É um Deus que não sente ira contra o pecado. Mas isso está errado, é uma visão falsa de Deus. Se Deus nos ama e é amoroso, Ele nos corrige. O autor de Hebreus faz esse questionamento. Quem é o pai que não corrige o seu filho? Assim, Deus corrige a quem Ele ama. Então, uma pessoa que diz que ama, mas não confronta, na realidade ela não ama verdadeiramente. Não é uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Mansidão. Que mansidão é a ideia de ser uma pessoa humilde, abnegada, voltada para os outros. Ela não é uma pessoa curvada para si mesma. Ela não é uma pessoa preocupada tão somente com ela. E aqui nós já podemos lembrar da parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu, ao orar a Deus, fala: Senhor, obrigado, porque eu não sou adúltero, não sou isso, não sou aquilo, não sou nem como esse publicano aqui. Antes eu jejuo 2 vezes por dia, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Olha só a oração dele. Eu não sou assim, eu não sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, obrigado porque tudo eu, uma pessoa voltada para si, não é uma pessoa humilde. Não é uma pessoa humilde. Enquanto o publicano bate no peito, nem ousa erguer os olhos ao céu e fala: Senhor, ser propício a mim, desvia a sua ira de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço estar aqui. E a falsificação, uma humildade orgulhosa. Como assim, Léo? Aqui humildade entre parênteses, entre aspas, tá? É aquela pessoa que tem orgulho da própria humildade. É mais ou menos como o fariseu. Senhor, obrigado porque eu não sou adúltero, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Obrigado porque eu não sou orgulhoso. A pessoa que está tentando ser humilde se sente orgulhosa por ser humilde. Então, isso aqui é uma falsa mansidão. É uma pessoa que
que tenta se voltar para os outros e mostra isso, né? Que está se voltando para os outros, mas que no fundo ela está orgulhosa com ela mesma. Olha, eu tô conseguindo deixar os outros fazerem, tô conseguindo ser mais humilde. Isso é uma falsificação do aspecto do fruto do Espírito. E o último é o domínio próprio, né? Que é você exercer domínio sobre a língua, os pensamentos, apetites e paixões. E pensando nisso, toda vez, né, que vamos falar do fruto, quase eu lembrei da minha vida. O quanto esses aspectos do fruto aqui estou distante. E também tentando lembrar de alguns exemplos bíblicos. Quem não lembra de Pedro? Eu coloquei uma imagem aqui de Jesus lavando o pé de Pedro e Pedro com a cara de emburrado. Tá bravo porque ele não queria que Jesus lavasse ele. Quem não lembra, como não lembrar também quando Pedro diz assim, fala para Jesus contra o plano de redenção de Jesus e Jesus se volta e fala, arreda-te, Satanás. Por quê? Impulsivo, falta de domínio próprio sobre a língua. Sobre os pensamentos. Muitas vezes nós temos domínio próprio sobre os nossos atos exteriores, mas os nossos pensamentos vão rodando e deixamos e pecamos em pensamentos, muitas vezes, repetidas vezes, contra os apetites e as nossas paixões. Então esse é o aspecto do domínio próprio. E a falsificação é a força de vontade baseada no desejo de se sentir no controle. Que é quando eu pareço que estou exercendo o domínio próprio, mas na verdade é porque eu quero mostrar que eu sou bom, que eu consigo. Então, esses foram os aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade ou mansidão e domínio próprio. Tá? Esse é o fruto do Espírito como um todo. E a pergunta então agora é: como que eu posso desenvolver o fruto do Espírito? Como eu posso desenvolver esse fruto? Por que essa pergunta é interessante, meu irmão? Primeiro, porque a origem é sobrenatural, é do Espírito, mas o crescimento é natural. Nós temos uma responsabilidade de andar, de prover assim de ceifar no campo do Espírito, de semear no campo do Espírito. Temos a responsabilidade de buscar criar o ambiente para o crescimento do fruto do Espírito, porque o crescimento é natural. Nós precisamos, então, nós temos uma responsabilidade, e precisamos ter paciência e disciplina. Precisamos entender que o crescimento é gradual. Muitas vezes nós olhamos, eu vejo isso na minha vida, eu olho ontem, semana passada, mês passado e parece que eu não mudei nada. Nada. Mas quando eu comparo com um espaço de tempo maior e vejo há anos atrás, eu vejo como o fruto cresceu. Então, essa ideia, entende? É você entender que é demorado. Não é do dia para a noite. Não é de hoje para amanhã. É entendermos que ele vai desenvolvendo de maneira gradual. Temos que ter paciência e disciplina. Precisamos ter disciplina para que esse fruto possa ter um ambiente para crescer. Precisamos lutar. Precisamos colocar os nossos hábitos, redirecionar os nossos hábitos. Precisamos disso. Continue a leitura comigo lá em Gálatas 5. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra lá. 5, nós lemos o 22 e o 23, primeira parte do 23. Agora o 24 e o 25, ele vai nos dizer como desenvolver esse fruto. Como então proporcionar um ambiente para o crescimento desse fruto. Diz assim Paulo: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então, primeiro ponto, precisamos nos lembrar que somos de Cristo Jesus. Paulo diz isso, os que são de Cristo Jesus. O ponto aqui, então, é lembrar do Evangelho. É ver que, ao falar sobre todos esses aspectos, o quanto estamos longe. E lembrar que nós não somos salvos por desenvolver esses aspectos do fruto do Espírito em nossas vidas. Não somos salvos por isso. Não somos salvos ao olhar todos esses gomos do Espírito,
né? Nós nos deparamos com todas as nossas falhas, todas não, né? Porque tem umas que a gente nem imagina, mas com várias falhas e pecados que temos em demonstrar o fruto do Espírito. Mas nós devemos sempre nos lembrar, e é isso que Paulo faz aqui, que nós somos de Cristo Jesus. Somos dele. Nós somos salvos por pertencermos a ele, não por termos esse fruto ou não. Não por desenvolvermos esse fruto ou não. Tá? Nós somos salvos não pelo nosso caráter, ou pelas nossas obras, ou por quanto nós amamos, ou por quanto nós nos alegramos, ou pelo quanto de paz nós temos, ou pela nossa mansidão, mas por pertencermos a Jesus. E isso nos torna livres para confessar diante de Deus. Confessar o quanto temos falhado em amar ao próximo, o quanto temos falhado em sermos mansos, humildes, abnegados, o quanto temos falhado em nosso domínio próprio. Temos deixado as paixões nos dominarem os nossos pensamentos, os nossos membros. Nós podemos confessar, sabe por quê? Porque nós estamos seguros, pois pertencemos a Cristo Jesus. Então, ao lembrar do Evangelho, ao entender que eu não vou ter um grau maior ou menor de amor, do amor de Deus por mim, se eu desenvolver mais ou desenvolver menos, de lembrar que eu estou bem seguro nas mãos de Deus, é que eu vou criando esse ambiente. Porque aí eu não vou buscar o desenvolvimento desse fruto com um espírito legalista, o espírito de comprar a Deus, o espírito de superioridade. Olha, eu tenho um fruto maior do que o seu. Não vou fazer isso. Então precisamos nos lembrar do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Precisamos nos lembrar do Evangelho. O fruto do Espírito só está em nós, porque o Espírito está em nós. O Espírito só está em nós por causa da salvação em Cristo Jesus, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Segundo, precisamos crucificar a carne. Paulo diz isso, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. E o que é crucificar a carne? Aqui não é um simples dizer não ao pecado. Não é simplesmente dizer não. Não é simplesmente mudar os meus padrões exteriores. Mas crucificar a carne é buscar aniquilá-la, matá-la. Aqui o ponto de Paulo aqui é assim, olha, é crucificar aquilo que me move a cometer pecados. Então não é simplesmente dizer não se eu estou mentindo. Mas é me perguntar por que eu estou mentindo e buscar matar isso aqui dentro. Talvez eu estou mentindo porque eu tenho o desejo de ser bem visto. Ou porque eu sou muito orgulhoso e tenho medo das pessoas saberem que eu estou passando por dificuldades. Então eu preciso me perguntar, crucificar a carne passa por esse processo. Não é apenas eu preciso parar de mentir, mas é me perguntar por que eu estou mentindo. Por que eu tenho esse hábito? Por que eu sou preguiçoso? Por que eu sou orgulhoso? Por que eu sou fanfarrão? Me perguntar, não é simplesmente mudar os meus atos exteriores, mas é crucificar o que está aqui dentro. Isso é crucificar a carne, é buscar matar as motivações erradas que me levam a pecar. E terceiro, viver e andar pelo Espírito. Paulo diz então, encerrando, versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Então, o ponto aqui também não é simplesmente obedecer. Não é esse o ponto aqui. Andar pelo Espírito é simplesmente obedecer. Envolve obediência, sim, mas nós temos que lembrar lá da primeira aula, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, viver e andar sob a direção do Espírito é sim obedecê-lo, mas também envolve conhecê-lo. É obedecê-lo porque eu o conheço, eu tenho comunhão com ele. O Espírito é uma pessoa que deve ser conhecida. Então, andar com o Espírito é conhecê-lo mais. Quando eu digo que eu estou andando com alguém, nós muitas vezes usamos essa metáfora, né? Eu estou andando com o pastor Flávio. Significa que nós estamos nos conhecendo, ele está me acompanhando. Então essa parece ser também a ideia aqui que Paulo está usando. Olha, nós devemos andar sob a direção do Espírito. Devemos andar com ele, conhecendo ele. Conhecendo a pessoa do Espírito. E é por isso que a comunhão com o Espírito Santo vem agora.
Porque andar com o Espírito envolve ter a comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se, comunhão é uma via de duas mãos, meu irmão. Comunhão é uma via de duas mãos. Eu não posso dizer que eu tenho comunhão com uma pessoa se ela não conversa comigo. Eu posso conversar, buscá-la, convidá-la na minha casa, mas se ela não vem, mas se ela não me responde, eu não posso dizer que tenho comunhão. Nesse caso, o Espírito Santo já habita em nós. Nesse caso, o Espírito Santo já está aqui, já está aí. O nosso agora papel é caminharmos essa via, é respondermos ao que Ele fez, ao que Ele está fazendo em nossas vidas. Então, por isso que nós devemos falar sobre a comunhão com o Espírito Santo junto com as dádivas do Espírito Santo, né? Esses aspectos do fruto do Espírito, porque andar, né, para que esse fruto do Espírito possa crescer em nós precisamos andar com o Espírito Santo. E andar sob a direção do Espírito Santo envolve conhecê-lo, envolve ter comunhão com Ele. E nós vamos falar então um pouquinho sobre a comunhão com o Espírito Santo, tirando 3 aspectos negativos que a Bíblia apresenta para nós, quando fala sobre a comunhão com o Espírito. Então, primeiro, Paulo diz em Efésios capítulo 4, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Abra comigo, esse texto é interessante, e nós vamos ver um pouquinho os versículos anteriores e posteriores. Mas Paulo vai dizer assim, olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então nós crescemos em comunhão com o Espírito Santo, não o entristecendo. E a ideia aqui de entristecer o Espírito Santo, por exemplo, olha o que Paulo diz no versículo anterior, versículo 29. Na verdade, desde o versículo 25, ele está falando sobre abandonarmos o pecado. O versículo 25 ele diz assim, por isso abandonai a mentira e cada um fale a verdade. Aí o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, o ponto de Paulo aqui é que nós entristecemos o Espírito Santo praticando essas obras, praticando a mentira, a falta de perdão, a maledicência, roubando, como Paulo fala ali antes. Então, nós entristecemos o Espírito Santo, resumindo, quando não estamos o obedecendo. Então, para crescermos em comunhão com o Espírito Santo, devemos buscar cada vez menos entristecê-lo. Se eu quero um relacionamento mais profundo com a minha esposa, com o meu cônjuge, então eu vou tentando deixar para trás aquilo que entristece ele. Pode nem ser pecado, mas se aquilo causa tristeza, na questão do cônjuge aqui, se aquilo causa tristeza, então eu busco abandonar. É claro que na questão do Espírito Santo, tudo que causa tristeza a ele é pecado. É pecado. Então eu tenho que buscar não entristecê-lo para crescer em comunhão com Ele. E o aspecto positivo, então, meu irmão, para que nossa alma possa buscar comunhão com o Espírito, nós devemos então meditar na verdade de que o Espírito se alegra com nossa obediência e se entristece com os nossos erros. Pare um pouco e medite nessa verdade. Medite. Olha, o Espírito Santo de Deus, ele se alegra com a minha obediência e ele se entristece com as minhas más obras. Então, conforme eu vou meditando nisso, conforme isso vai ficando cravado na minha mente, então eu vou caminhando sob a direção do Espírito, eu vou conhecendo mais o Espírito, eu vou querer saber o que entristece, o que não entristece Ele. E fazendo isso, meditando nessa verdade, nós vamos crescer nesse relacionamento com o Espírito. Segundo, 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vai falar, não apagueis ou não apaguem o Espírito. E o contexto ali vai falar sobre, na verdade, as operações do Espírito Santo ali. Então, não apagar o Espírito Santo
não abafe as suas operações. Né? E a ideia que está por detrás disso, né, para que nós tenhamos comunhão com o Espírito, é que nós devemos meditar em todo o trabalho do Espírito Santo em nosso favor, rendendo toda a glória a Ele pelas vitórias na vida cristã. Então, para crescermos em comunhão com o Espírito Santo, precisamos meditar em todo o trabalho dele em nosso favor, em tudo aquilo que ele faz por nós. Irmão, a classe inteira do Espírito Santo, nós tentamos fazer isso aqui. E nunca vamos esgotar, sempre vamos aprender mais. Então, quando a nossa alma medita nas benditas consolações do Espírito Santo, naquilo que ele faz por nós, na santificação, ao nos lembrar da palavra de Cristo, ao nos levar para mais perto de Jesus Cristo, então a nossa alma vai sendo inundada por um amor pelo Espírito Santo, né? E vamos crescendo em comunhão com Ele. E terceiro aspecto negativo que a Bíblia diz é a pregação de Estevão, né? Quando ele diz assim para os israelitas, né? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E a ideia de Estevão ali é que eles estavam resistindo à pregação dos profetas e mataram os profetas, estavam resistindo à pregação de Estevão. Então, o positivo disso seria então meditar na verdade de que o Espírito Santo usa a palavra de Deus, tendo uma atitude de quebrantamento perante ela. Uma atitude de quebrantamento. Então, nós devemos meditar nisso. A meditação, meu irmão, aqui, tira essa ideia das práticas das religiões orientais ou budistas, ou da onde a gente tem essa ideia de meditação, que é esvaziar a mente. Não. Meditação para nós é encher a nossa mente. Mas encher a nossa mente com aquilo que nós queremos meditar. E nesse sentido é com o Espírito Santo. Então, encher a nossa mente, na verdade, que o Espírito Santo usa a palavra de Deus. É parar um pouco e começar a pensar nisso, nas implicações que isso tem para a minha vida. É começar a pensar, se o Espírito Santo usa a palavra de Deus, eu preciso valorizá-la mais. Eu preciso ouvir com mais atenção a pregação, valorizar a pregação, valorizar o culto público. Então é isso, nós devemos meditar essa ideia, trazer essas verdades para a nossa mente e começar a meditar em quão maravilhosas elas são. Então meditar é começar a trazer essas verdades na cabeça, né, e ver o quão maravilhosas elas são e o quanto elas mudam a nossa prática cristã. Bom, isso aqui é o significado de meditar. Lembre-se, né, lembrando, por exemplo, quando Jesus, nas cartas das igrejas do Apocalipse, né, diz assim, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz por meio da palavra de Deus, por meio da Escritura. Então, resistir ao Espírito Santo é isso, né? É ouvirmos o chamado, ouvirmos a palavra de Deus, mas recusarmos a ouvi-la, recusarmos a nos submeter a ela. Quando Jesus diz, ouçam o que o Espírito diz à igreja, é óbvio que ele não está falando de apenas um mero ouvir, mas é um ouvir que coloca em prática, é um ouvir submisso. Então crescemos em comunhão com o Espírito Santo, meditando nisso. E ao meditar nessas verdades, meus irmãos, a nossa alma vai se abrindo mais, vai se deleitando mais no Espírito Santo. A nossa mente, a nossa imaginação vai sendo dominada por essas verdades gloriosas. E cresceremos em comunhão com o Espírito Santo. Então, para terminar essa parte e terminar a classe, primeiro, tenha comunhão distinta com a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, na doutrina da Trindade, nós sempre falamos que é um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. E essa palavra pessoa, ela traz a ideia de pessoalidade. E uma pessoa eu posso conhecer. Eu sou uma pessoa, você pode me conhecer. Você é uma pessoa, eu posso te conhecer. Então, se são 3 pessoas distintas, eu posso e devo conhecer cada uma. Então, tenha comunhão distinta com a pessoa do Espírito Santo. É isso que nós acabamos de falar.
Medite nas verdades acerca do Espírito Santo. Medite na obra do Espírito Santo, naquilo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E adore o Espírito Santo. Adore. Traga palavras de louvor para Ele, de adoração. Lembra do credo, um dos credos que nós utilizamos, o credo niceno-constantinopolitano, lá do começo da era da igreja cristã. Diz assim, olha, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo deve ser adorado por nós. Devemos adorá-lo, porque a essência é uma. São 3 pessoas, mas a essência é a mesma. A essência divina. E, meu irmão, ore ao Espírito Santo. Nós podemos orar ao Espírito Santo. Existe um padrão na Bíblia que é orar ao Deus Pai por meio de Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo. Existe esse padrão na Bíblia. E é o que nós comumente adotamos e devemos adotar. É a oração que Jesus nos ensinou, a oração dirigida a Deus Pai. Mas nós podemos orar ao Espírito Santo. Existem orações na Bíblia a Jesus. Nós podemos. Nós estamos de acordo com esse credo também. E de acordo com a Bíblia. Tá? Se as três pessoas da Trindade é uma mesma essência, então, ao adorar uma, as 3 pessoas recebem adoração. As 3 pessoas. Às vezes, algumas vezes eu tentando entender essa ideia de adorar cada pessoa distinta da Santíssima Trindade, eu pensava, não, agora eu adorei muito o Pai, agora eu vou adorar o Filho. Que tolice! Que tolice! Porque ao adorar um, eu estou adorando a essência, eu estou adorando todos. Todos. Então, podemos orar ao Espírito Santo. Especialmente pela obra dele. Especialmente pela obra dele. Então, por exemplo, eu posso e devo orar para ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, me encha. Ao abrir a Bíblia, eu posso orar para Deus, abrir os meus olhos. Eu posso orar para Jesus, me ensinar. Mas eu também posso orar ao Espírito Santo, já que é Ele que ilumina a palavra da Bíblia para mim, eu posso orar para Ele. Espírito Santo de Deus, ilumina agora os olhos espirituais, os meus olhos espirituais. Abra o meu coração. Então nós podemos orar ao Espírito Santo, podemos orar a Jesus Cristo. Maranata é uma oração a Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem. Então, meu irmão, nós podemos e devemos orar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ainda que o padrão seja orar a Deus Pai por intermédio, mediação de Jesus e na dependência do Espírito Santo, não é uma regra fixa. Não é uma regra fixa. E quando o nosso momento de oração é rico, nós devemos orar, devemos falar e ter comunhão com cada pessoa da Trindade. Mas cuidado aqui. Não confunda as pessoas. Por exemplo, muitas vezes, e eu já fiz isso, vamos orar e estamos orando a Deus Pai, como comumente fazemos. Senhor, obrigado por isso e aquilo, e obrigado por ter morrido na cruz por mim. Mas Deus Pai não morreu na cruz por mim. Ele enviou o Deus Filho, a Jesus, para ser o nosso sacrifício. Então, orar ao Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por ter se entregado por mim na cruz. Ele não se entregou, não foi o Deus Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado para não confundir aqui, tá bom? A gente é um mistério a Trindade da fé cristã. Nós não conseguimos imaginar, não conseguimos entender. A Trindade nós devemos estudá-la, devemos buscar compreendê-la, mas ela deve acima de tudo ser crida. Tá? Como diz um pai da igreja, Gregório de Nazianzo, mal me dou conta da unidade, do Deus Uno, e sou iluminado pelo esplendor dos 3. Mal os distingo, Pai, Filho e Espírito, e sou levado de volta para o Um. É esse paradoxo, é esse mistério, é essa beleza e riqueza da vida cristã, da oração. Mal me dou conta do Deus Uno, e percebo em Pai, Filho e Espírito, e mal distingo os 3.
e já sou levado de volta para um. Por isso, ao adorar um, estamos adorando os três. Por isso. Então, meu irmão, faça isso. Adore o Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo, pode orar ao Espírito Santo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa última aula. Esperamos que essa classe tenha abençoado a tua vida. Esperamos que tenha ministrado ao seu coração, que tenha tirado muitas de suas dúvidas e que tenha feito surgir algumas outras também, né, para que você possa continuar estudando sobre isso, tá bom? E que você possa então crescer em conhecer mais e ser cheio do Espírito Santo. E para terminar, gostaria de citar uma oração aqui, uma parte de uma oração, para que nós possamos entender essa relação da Trindade, 1 e 3 na oração. Isso aqui é uma oração puritana dos puritanos, ela vai nos ajudar a entender essa distinção aqui, tá bom? Diz assim, ó: 3 em 1, 1 em 3, Deus da minha salvação, Pai celeste, Filho bendito, Espírito eternal, eu adoro-te como um único ser, essência única, único Deus em 3 pessoas distintas. Eu te adoro por trazeres pecadores ao teu conhecimento e ao teu reino. Pai, rendo-te graças, porque em plenitude de graça deste-me a Jesus para ser sua ovelha, joia e porção. Jesus, eu rendo-te graças, porque em plenitude de graça o Senhor me aceitou. Aceitaste-me, esposaste-me, prendeste-me a ti. Espírito Santo, eu rendo-te graças, porque em plenitude de graça apresentaste-me Jesus para a salvação, implantaste em minha fé, subjugaste o meu coração rebelde, fizeste-me um com ele para sempre. Pai, estás entronizado para ouvires as minhas orações. Jesus, tens as mãos estendidas para receberes minhas petições. Espírito Santo, estás pronto a socorrer-me em minhas fraquezas, para mostrares a minha necessidade, concederes a minhas palavras, orares comigo, fortalecendo-me para que eu não esmoreça em súplicas. Deus triuno, que governas o universo, ordenaste-me a rogar por essas coisas concernentes ao teu reino em minha alma, que eu viva e interceda como alguém batizado no nome tríplice. Amém, aleluia. E perceba essa oração maravilhosa aqui. Ele ora distingue, orando ao Pai, ao Filho, ao Espírito, agradecendo pela obra específica, né, que cada um exerce nas nossas vidas. E lembrando no final que é um único Deus, é o Deus triuno, é o Deus da nossa salvação, é um Deus. É que nós fomos batizados no nome tríplice, não em 3 nomes, num nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que possamos orar sabendo disso. Isso que ele diz aqui. E viver sabendo que fomos batizados no nome tríplice. Deus te abençoe, meu irmão. Que essa oração possa servir de meditação. Medite nela depois. Use-a para ser a base das suas orações, para enriquecer o momento, os seus momentos de oração, orando, louvando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela sua maravilhosa obra em nossas vidas. Deus te abençoe, te guarde e ilumine a sua vida.